Boa noite para todos. Estamos falando da BRAP Mato Grosso do Sul. Hoje a palestra é com a Adriana e a gente já pode começar, Adriana. Passando para você a bola aí, tá? Ok. Muito obrigada. Capítulo 10 do livro Plenitude, Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Capítulo 10, terapia desobsessiva. Enquanto fomos lendo esse capítulo, e pela sede que temos, e parece uma sede insaciável, em Jesus e Kardec, então nós acabamos encontrando, e a mentora, eu digo que, nossa, a Joana é profunda, ela é profunda, não tem como ficar raso com ela. E aí acabamos caindo no Livro dos Espíritos, depois da morte de Leon Denis, Perispírito, com Zalmino Zimmermann, que faz um estudo, né, sobre o perispírito. Terapia desobsessiva. No estudo dos sofrimentos humanos, destaca-se um capítulo que, pelas suas graves injunções, merece estudo à parte. Chaga moral do espírito. E é interessante quando a mentora coloca moral, chaga moral do espírito. A obsessão tem uma generalização muito mais ampla do que se pode imaginar, tornando-se periodicamente uma virose de contágio célere. Em face das circunstâncias que exige como decorrência do processo evolutivo das criaturas e do planeta, que impõe como necessidade saneadora dos volumosos compromissos negativos que permanecem na economia da sociedade. Nesse ponto, lembrando que, por enquanto, estamos morando num planeta de provas e expiações. Por isso, quando ela coloca, né, necessidade saneadora de compromissos negativos. Na Antiguidade Oriental, como depois, durante a Idade Média, apresentava-se com características epidêmicas e varria os povos, dava-lhes uma trégua e retornava intempestivamente. Nesse ponto, depois da morte de Leon Denis, que é esse livro, na primeira parte, ele fala... Adriana, pode mostrar para cima um pouquinho? Ok, aqui? Tá. Depois da morte de Leon Denis. Ok. Obrigada. Leon Denis, ele faz uma leitura sobre as religiões Egito, Grécia, Índia, China, celtas. Na verdade, Leon Denis ele vem aprofundando o que Kardec não teve tempo, né? Ele aprofunda bastante o que Kardec deixa. E na Idade Média, aqui, inclusive, o problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis nos relata, na Idade Média, a perseguição às bruxas, né? As bruxas, o quanto a mediunidade foi reprimida, o quanto isso nos trouxe de consequência. Isso tudo, quem quiser aprofundar, em Leon Denis. Confundida com a loucura nos seus diversos aspectos, tem desafiado os estudiosos do comportamento da saúde, da religião e das ciências da mente. Sutil, em certas ocasiões, assume proporções inesperadas, levando a extremos lamentáveis aqueles que lhe tombam nas urdiduras. Segundo o dicionário... Adriana, dá para você falar um pouquinho mais alto, para a gravação ficar mais audível? São tramas, né?
Urdiduras são tramas. Dá. Melhorou, Edna? Melhorou. Melhorou. Ok. Isso, Urdiduras são tramas, né? Exato. A humanidade tem-na sofrido, considerando-a em diversas épocas como castigo divino, e usado métodos de combate não menos cruéis, por desconhecimento da sua gênese, portanto, pela impossibilidade de enfrentá-la, de amenizá-la com recursos hábeis, eficazes. Trata-se da alienação mental por obsessão, isto é, pela ingerência da presença psíquica de um desencarnado num encarnado. Quando eu li esse parágrafo, a ingerência de um encarnado, de um desencarnado no encarnado. Na verdade, a gente tem buscado compreender o perispírito. Na questão, no Livro dos Espíritos, questão 93, para a gente compreender a questão da obsessão, é preciso compreender o perispírito. Na questão 93 do Livro dos Espíritos, Kardec nos dá uma definição. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Kardec coloca, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Isso nesse estudo do Zimmermann. Outra fonte que fomos buscar sobre perispírito, me permitam aprofundar um pouquinho, a gente mergulhar um pouquinho mais nisso. Fomos em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Perispírito, corpo espiritual. Corpo mental, corpo sutil da mente. Origem dos nossos pensamentos. Perispírito, corpo mental. Envoltório sutil. Evolução em Dois Mundos. Fluido é manipulado pelo pensamento. Perispírito é um fluido. Então, o perispírito responde ao pensamento. Nós decidimos como vai ser o nosso perispírito. Nós construímos ele. Que tipo de pensamento eu estou emitindo? Que tipo de pensamento eu estou bombardeando o meu corpo? O perispírito faz essa ponte. Corpo mental e físico. Presença psíquica de um desencarnado no encarnado. Evolução em Dois Mundos. Afinidade. Recebe os fluidos, se atraem por semelhança. Há 160 anos atrás, Kardec chama combinação fluídica. Antigo Testamento, Amós. Ninguém anda junto se não tiver de acordo. O que vem de fora combina com o nosso fluido. Livro dos Espíritos, mecanismo do perispírito, transmissão do pensamento. Voltamos a Joana. A obsessão. Pessoal, deu para compreender esse raciocínio? Ok. Sim. A obsessão pode influenciar maleficamente também a organização física.
produzindo patologias complexas com danosas. O tipo de pensamento que eu tenho, eu desequilibro as minhas células. Ou tipo de pensamento, por exemplo, a calma, a serenidade. Nós temos a capacidade de liberar substâncias, por exemplo, analgésicas, que temos dentro do nosso corpo, sem precisar da Neosaldina. É isso aí. Ok. Que as indústrias farmacêuticas não fiquem sabendo dessa. Exato, desse poder que nós temos, né? Allan Kardec estudou-a com proficiência, com competência, com capacidade, com maestria, sendo o primeiro investigador a penetrar-lhe as causas, dissecá-las, e apresentou as terapias compatíveis, capazes de amenizá-la ou erradicá-la completamente. Nessa questão aqui, no Livro dos Espíritos, da questão 456 à questão 464, Kardec, ele coloca essas questões de uma forma tão clara, como é o nosso relacionamento com o mundo espiritual e como nós escolhemos a nossa companhia, através do fluido que emitimos pelo pensamento. Então, nessas questões do Livro dos Espíritos, e aí é interessante que a gente vê que Joana, o que ela fala, tá todo interligado, é uma malha, tá toda interligada. Antes dele, Jesus, diversas vezes enfrentou e atendeu obsessos e obsessores, socorrendo-os com seu inefável amor e libertando-os uns dos outros, mediante a força restauradora do que se faz possuidor. O cego de Betsaida, quando Jesus o atende, Jesus fala: volte, mas não volte para a sua aldeia. Volte para o lugar onde você mora, mas muda de condição mental. Jesus sempre colocava a responsabilidade da cura em nossas mãos, na mão das pessoas, né? Ele falava: tua fé te curou, volte e não peques mais, volte e não erre mais. A responsabilidade sempre nossa. Os seus diálogos com esses enfermos são profundos, apresentando a psicopatologia, admirável capítulo que permanece obscuro nas áreas das doutrinas especializadas. O espiritismo, porém, por lidar com os fatores causais, e quando o espiritismo fala de fatores causais, é quem está causando essa combinação com esse espírito obsessor, aonde eu estou me combinando com ele, aonde estamos andando junto. Analisa o problema e o elucida, propondo corretos métodos para atender os que se encontram envolvidos, ao tempo que fornece terapias preventivas que impedem a instalação da mazela. Evangelho no lar, boas leituras, meditação, busca da calma, do equilíbrio, da serenidade, terapias preventivas. A obsessão tem as suas raízes fixadas nos antecedentes morais de ambos os litigantes, que se deixaram vencer pela inferioridade,
que os dominava a época da pugna, a época do problema. Inferioridades morais, né? Podemos lembrar raiva, ódio, vingança, não perdoar. Essas são... E para cada problema moral, para cada defeito moral, tem uma dor. Né? Para cada defeito moral, tem uma dor. O egoísmo, a pessoa egoísta que só adora o próprio ego, ela vai adoecer. Porque o mundo não vai obedecer ao seu ego. Né? Essa pessoa vai adoecer por frustração. Então, cada defeito moral vai nos trazer um problema. E se a gente não resolver, né, essas mazelas, Jung diria, essas sombras, nós vamos carregando. Egoístas e irrefletidos, não mediram as consequências dos seus atos venais, passando a vincular-se um ao outro, através das algemas do ódio, do desforço, que os tornam cada vez mais infelizes. E aí, aqui nós percebemos a importância da doutrina espírita, e que às vezes as pessoas acham que só a câmera de passe resolve, né? Pode aliviar. Mas se você não mudar a tua conduta moral e de pensamento, você saiu do atendimento do passe, gruda mais 10. Não tem... a responsabilidade sempre está em nossas mãos. A importância do esclarecimento, do estudo, da reforma íntima. Arrastam-se desse modo por séculos de sofrimentos excruciantes, passando de vítimas a algozes e reciprocamente, até que o amor lhes acenda a luz da esperança nas sombras onde se detém, e o perdão os torne verdadeiros irmãos na senda evolutiva. Esse aqui eu me lembrei daquele livro Libertação, do André Luiz, onde por tantas encarnações quanto sofrimento, até a mãe vir no mundo espiritual e falar para Gregório, se eu não me engano, e falar para ele, alguém pode até me corrigir, e falar, agora chega. E quando ele vê a mãe, o poder do amor, ele se rende, e aí ele aceita a cura, que começa no perdão. Isso está em libertação. O amor é assim. O primeiro medicamento para a terapia anti-obsessiva. E aí, quando falou o amor é assim, eu me reportei lá no Antigo Testamento. E esses dias estava assim, lendo, né? Estudando o Êxodo. E aí, o foco do Êxodo é Deus. E a gente às vezes acha que é Moisés, mas é Deus. E é o amor. Sai da prisão, libertação, vai para a cura, o amor. O foco é Deus. Abre as portas à esperança e esclarece quanto às sagradas finalidades da vida, proporcionando o perdão que suaviza as dores produzidas pelas ulcerações do ódio. Enquanto persistam o ressentimento, a malquerença, a desconfiança, rancor, a obsessão permanece. Como ácido queimando as delicadas engrenagens da casa mental
e produzindo alienações tormentosas. Eu queria abrir um adendo aqui e colocar para vocês uma experiência que eu tive dentro quando pude atuar como enfermeira dentro da UTI. E ali estávamos cuidando de um senhor que trabalhou a vida toda como matador de aluguel. Muitos desencarnes, eu gostava, nossa, eu sempre buscava ficar no leito quando ia percebendo que aquele irmão estava partindo. Desde cheiro, temperatura, o comportamento, eu buscava observar tudo isso, aprender. Em especial esse senhor, ele gritava desesperado. E ele gritava e falava assim: eu te matei, você não poderia estar aqui, me deixe em paz. Eu te matei, como que você está aqui? Muitos médicos achavam que ele estava alucinando por causa das drogas, né, que se usa em terapia intensiva. Mas a gente sabe, pelo espiritismo, que não era alucinação. A mediunidade, por outro lado, é a grande oportunidade que faculta a identificação e a cura das obsessões. Lembrando, todos somos médiuns. Nós temos a capacidade de nos comunicar com o mundo espiritual. Uns mais, uns menos, mas todos temos essa capacidade. A mediunidade, por outro lado, é a grande oportunidade que faculta a identificação e a cura das obsessões, porque é através dos seus delicados mecanismos que elas se manifestam e por eles mesmos que se podem atender aos agentes indigitados, apontado com o dedo. O paciente vítima de obsessão é certamente portador de mediunidade, que necessita de conveniente educação a fim de aplicá-la em finalidades relevantes. Educação, educar a ação. A obsessão é doença grave. Mesmo quando se apresenta em quadro simples, em forma de inspiração depressiva ou de morbo que afeta a saúde física, morbo, tristeza, chateação, desânimo, que afeta a saúde física. Porque todas as nossas emoções afetam o nosso corpo físico, todas. Alegria, tristeza, raiva, gratidão, e inclusive glândulas, enzimas, funcionamento de órgãos, tudo. Isso porque impõe a transformação moral do paciente e a mudança emocional do agente que a desencadeia, consciente ou não. Aqui, Joana mergulha novamente. Sem reforma íntima, sem evolução, sem busca de melhora, não tem cura. Porque a mudança emocional implica em mudança de estado de perispírito, mudança de fluido, e isso vai determinar a tua companhia espiritual. Só há obsessão porque há débito de quem a sofre. Como tem aquela frase, existe muita injustiça no mundo, mas ninguém é injustiçado.
As leis da vida dispõem de recursos elevados para a reeducação dos incursos nos seus códigos de justiça. No entanto, a intemperança, a precipitação dos indivíduos, perturbados em si mesmos, levam-nos aos desforços e vinganças, produzindo esses desnecessários processos de sofrimento. A mente infeliz, através da monoideia de revide, descarrega ondas de ódio no seu desafeto que desequipado de recursos morais, tais a vigilância, a caridade, o amor, capta-as pelo campo do perispírito. André Luiz chama campo vibracional. Quer dizer, você mandou um sentimento de ódio para alguém. Se essa pessoa não tiver protegida, blindada através dessa vibração mais elevada, essa pessoa vai ser atingida. Eu lembro de uma frase do Chico, uma vez perguntaram assim para o Chico Xavier: Chico, macumba pega? E o Chico respondeu: se no muro tiver buraco, a pedrada passa. Adriana. Oi, Denilson. Adriana, posso falar? Pois não. Você deu esse exemplo e eu lembrei de uma situação que eu aprendi, que quando alguém que está magoado, que está chateado com você, coloca isso para fora, verbaliza ou fala para outra pessoa, que isso chega até você, mentalmente você pode falar: eu desejo a essa pessoa tudo que ela está me desejando, mas em forma de bem e luz. E isso te blinda, digamos assim, porque você está devolvendo para ela, mas na forma de bem, de luz, de amor, né? E tudo que você emana, volta, né? Então, assim, também há a questão disso que o Chico falou: se você não tiver preparada, a pedra vai passar no muro, né? No buraco do muro. Então, assim, eu não lembro em que situação que eu vi esse exemplo, e eu levo isso sempre assim na minha vida. Sempre que você percebe que você está numa situação conflituosa, que alguém está te desejando algo ruim, ou que alguém fala: olha, fulano falou tal coisa de você, você mentaliza aquilo e emana essa energia, entendeu? Eu acho que isso funciona muito bem. Com certeza. E isso enfraquece a questão do mal, né? Eu tenho certeza, né? Porque se somos energia, né? Recebemos por uma informação, por uma outra pessoa, né? De alguma malquerência de alguma pessoa para a gente, e se a gente deseja, mas aí tem que ser do fundo do coração, né? Depende muito de como é que a gente está, né? Se a gente já está na capacidade de emitir essa energia, porque é energia do fundo do fundo da alma mesmo, né? E não assim uma coisa só falada, né? A não ser que vire mantra, né? Porque também se ficar falando, repetindo como mantra, isso acaba também formando uma energia, um campo de energia, né? Então, assim, desde que seja emissão ou já de pura intenção, assim penso eu, né? Ou mesmo que seja repetição por mantra, né? De uma coisa boa, né? Isso vai, essa bolinha, como diz o... Ai, meu Deus, esqueci o físico agora, primeiro lá da física quântica, me ajuda a lembrar aí. Me ajuda a lembrar aí o físico. Gente, eu esqueci o nome dele, me lembra aí.
Ele tem o exemplo da bolinha, né? Que a bolinha vai para a parede e essa bolinha... Amit. Não, não. É lá do início de tudo da física quântica. O Einstein. É o Einstein, ele estava dormindo. Está longe. O Einstein, ele fala, ele tem esse exemplo, né? De joga a bolinha na parede, essa bolinha vai retornar, né? Então, se essa bolinha for de emissão ou de pura intenção nossa, né? Melhor ainda, essa bolinha vai retornar uma maravilha, toda brilhosa para nós, né? E se ainda a gente não conseguir, a gente pode usar como mantra, né? Usa como mantra aquilo que a Joana também fala. Um dos aprendizados é por repetição. Então, se eu fico repetindo como mantra, né? Que eu desejo, sim, o bem para aquela criatura, isso uma hora vai entrar, vamos dizer assim, né? Em mim, isso, né? Eu acho que dá para pensar assim também, não sei. Uhum. A vigilância, a caridade e o amor captas pelo campo do perispírito, com o qual aquela sintoniza por afinidade vibratória, até transformar-se em ideia perturbadora no seu próprio psiquismo. Esse parágrafo, ele coloca sobre o que você deseja para o outro, né? O pensamento. Tanto é que Emmanuel fala, pensamento é vida, pensamento tem cheiro, tem cor, então, pensamento é vida. Inclusive tem forma, né? Forma, exatamente. De outras vezes, irradia as mesmas deletérias energias e condensa pela ação da vontade. As suas vibrações apresentando-se com aspectos terrificadores durante a vigília, né? Durante o acordado, e o parcial desdobramento pelo sono, e provocando vinculação pelo pavor, que se transforma em patologia alucinante. Quem precisa do descanso é o corpo físico. O corpo físico descansa, o cérebro precisa de descanso. O espírito sai. E nós vamos aonde nós nos sintonizamos. Pela vibração, pela afinidade vibratória. De outras vezes, na sucessão de interferências, consegue dominar a mente culpada, que se lhe faz submissa, dando curso aos mais graves fenômenos de subjugação, que a ignorância por muitos séculos considerou como possessão demoníaca e os cientistas rotularam de esquizofrenia. A culpa, ela é um meio extremamente propício para se permanecer no sofrimento. E a mentora fala sobre subjugação e depois possessão, né? São termos que Kardec depois fala da possessão também. E certa vez eu estava conversando com um psiquiatra, num hospital psiquiátrico, né? E eu comentei assim, nossa, os pacientes esquizofrênicos, que sofrimento! E ele respondeu, olha, agora vai começar a cura. Eu falei, como assim? O sofrimento chegou num ponto máximo tão grande. Logicamente que era um psiquiatra espírita, né? O sofrimento chegou num ponto tão grande que a esquizofrenia é o ponto máximo do sofrimento. Agora começa o caminho para a cura. Nossa, muito interessante isso, Adriana. Muito interessante essa visão. Bonito também, né? Quando a gente pensa que é o
a tristeza completa, né? É como assim, o mal cansou pelo mal. Chegaram os dois, né? Os dois espíritos ali, o obsediado e o obsessor, chegaram no ponto máximo de sofrimento. Cansaram de sofrer. Porque chegaram num ponto máximo também de destrambelhamento, né? Tanto físico como emocional, como... Agora tem que começar a arrumar a casa. Da mesma forma, a constante ingestão psíquica da onda mental enfermiça produz distúrbios orgânicos variados. Nossas células leem o que sentimos. Nossas células só nos obedecem. Que facultam a instalação de germes destrutivos da saúde ou provocam por si mesma degenerações celulares, ulcerações, disfunções de diversos órgãos. A desobsessão, por consequência, é a terapia especializada e única possuidora dos recursos para a libertação do alienado, mediante o esclarecimento do espírito enfermo, imbuído de falsa ideia de justiça, dever-se-á dissuadi-lo do infeliz propósito, demonstrando-lhe o erro em que se encontra e induzi-lo à certeza de que o amor de Deus tudo resolve. E aqui eu lembrei do livro Libertação, novamente, do André Luiz. Quando aquele espírito, né, até o chamavam de dragão, e ele acreditava que ele precisava fazer justiça com as próprias mãos. E quando ele permite que o amor de Deus entre. Então, aí há uma transformação. Quando sai da postura de justiceiro. Concluída essa tarefa, que exige a interferência de um médium educado, quando o fenômeno da psicofonia atormentada não se dá através do próprio paciente. É indispensável a conscientização da vítima, a fim de que busque a reabilitação por meio de uma mudança de comportamento mental e espiritual, aplicando as técnicas referidas no capítulo da autocura. E esses dias eu ouvi, Jesus como forma guia e modelo de cura. Para seguir o Cristo, é preciso nos autoconhecer. Porque nós não vamos entender o que Jesus quis dizer de perdão se eu não me autoconhecer, se eu não perceber o quanto eu erro, como Leon Denis fala, o pouco que sou, o quanto estamos no começo da nossa caminhada evolutiva. Se eu não fizer esse movimento para dentro e me perceber o quanto eu preciso do perdão dos outros, porque erro muito, eu não consigo compreender o perdão que Jesus fala. Essa reforma moral do... desculpa. É indispensável a conscientização da vítima, a fim de que busque a reabilitação por meio de uma mudança de comportamento. Essa reforma moral do obsidiado fará que o seu atual perseguidor constate-lhe o esforço para melhorar-se, demonstrando arrependimento das ações infelizes e asserenando o ânimo, torne-se amigo do antigo verdugo,
avançando com ele pela rota do bem. O Ministério da Desobsessão pode também processar-se além da esfera física, pela interferência dos benfeitores espirituais, quando constatam o esforço da alma para reabilitar-se e auxiliar o seu perseguidor. E aqui nessa fala da mentora, eu fui buscar no Livro dos Espíritos sobre o anjo guardião, esse amigo que nós temos a nosso dispor. Basta nós chamarmos o nosso anjo guardião e ele estará ao nosso lado quando o nosso pedido for de coração sincero. Me ajuda no meu melhoramento moral, me ajuda, meu anjo guardião. Esse amigo, espírito superior. Então, nós temos tantas formas de ajuda para essa cura, para essa libertação. Porque, olha, de 100%, 10% da nossa encarnação é justiça. 90% é misericórdia. Porque se fosse tudo justiça, nós não estaríamos em pé. Então, nós sabemos que temos inimigos de vidas anteriores, tantos erros que devemos ter cometido. E essa oportunidade de reatar, e o nosso espírito guardião, nosso anjo guardião, ao lado, e ele fala, me busca, me chama, eu estou aqui para te ajudar, eu já passei por tudo que você está passando. E nós esquecemos desse amigo precioso, né? Nos processos que afetam o organismo físico, além do recurso espiritual, liberativo, é conveniente a terapia médica correspondente para o reaparelhamento orgânico. Sim. Proliferam também as obsessões entre os encarnados, graças aos abusos dos sentimentos que os levam à vampirização psíquica, gerando distúrbios demorados. E aqui eu queria abrir um parênteses, como nós temos que cuidar, né, com as redes sociais, até os programas de televisão, os filmes, como é sério isso, né? Os desejos perturbadores direcionam petardos mentais que atingem aquele aos quais são dirigidos, produzindo-lhes estranhas e desagradáveis sensações. Quando são recíprocos, dão curso à interdependência psíquica que afeta tanto a área da emotividade como da organização somática, gerando sofrimento. Toda forma de obsessão resulta de um interrelacionamento pessoal interrompido pelas forças negativas da agressividade, do ódio, da traição, do crime ou das expressões de amor em desalinho, que destrambelham os sentimentos. A desobsessão consiste na interrupção do processo de imantação de ambos os infelizes, porquanto o agressor, embora se considere realizado pelo mal que inflige à sua vítima, padece, por sua vez, de infortúnio e falta de paz. A criatura é sempre responsável pela própria vida. Emmanuel, somos herdeiros de nós mesmos. Somente há pesar, obsessão e sofrimento
porque se elegem os comportamentos doentios. E eleger é escolher, né? Em detrimento daqueles outros positivos. Diante das obsessões, constata-se o retorno dos atos inditosos em busca da reparação imediata, mudança da rota, ressignificação, reescrever a história, dissolver os grilhões do mal com as energias poderosas do amor. Eis no que consiste a terapia desobsessiva, que libera o ser do sofrimento que a sua incúria gerou, favorecendo-o com a saúde integral, resultado de uma mente em harmonia com a vida, uma organização física em equilíbrio e a emoção com a razão dirigida para o bem, para o progresso, para a felicidade. Nessa situação, gostaria só de relatar rapidamente a história de um casal que teve o seu único filho de 7 anos sequestrado. Esse casal era um casal de empresários de bem financeiramente. E quem sequestrou essa criança foi um funcionário da empresa, o funcionário de maior confiança. Por isso que a criança foi com esse funcionário, porque era alguém que convivia dentro da casa desse casal. Essa criança, ao reconhecer o sequestrador, ele a matou, assim, fisicamente, né? Esse casal chegou num ponto com o médico que eles iam morrer por causa do ódio. A parede do estômago desse marido e dessa esposa estava rompendo, porque eles vomitavam tanto durante o dia, e isso já tinha passado um tempo já desse acontecimento, que eles estavam produzindo rompimento na parede do estômago. E chegou um momento que esse médico falou para esse casal: se vocês continuarem da forma que vocês estão, vocês vão morrer. E a receita agora é do Cristo. Vocês têm uma saída: perdoar o sequestrador. E esse casal foi, depois com acompanhamento, né, lógico, emocional, esse casal conseguiu ir no presídio. Ficaram de frente com o sequestrador que fez aquilo com seu filho. O sequestrador ajoelhou-se diante deles, dizendo que ele não merecia o perdão. E esse marido e essa esposa, pais dessa criança, o abraçaram e o perdoaram. E cuidaram dessa pessoa, indo nas visitas e levando amor a essa pessoa que estava presa. E essa pessoa, esse homem que estava preso, ele falava assim, eu quero conhecer esse Jesus, esse Deus que fizeram vocês me perdoar, porque nem eu me perdoo. E esse detento, né, teve a sua vida transformada. E um tempo depois, essa esposa veio a engravidar novamente. E a saúde voltou nesse casal. Isso é o poder do amor. Isso é o poder do amor. Isso é história real. Não é
Então, Eu é ia muito perguntar lindo. agora, a história é real, isso? É, Capacidade, né? Que conseguiram chegar. Foram nossa, ao limite do ódio, né? Perceberam que o caminho não era por ali e migraram para o oposto, né? Migraram para o oposto. Gente, eu acho que é ganhar aí umas não sei quantas encarnações para frente, né? Porque não é fácil. É um filho, né? Não é fácil. Eles experimentaram, né, o caminho natural que todos nós faríamos, né? Que é o caminho do ódio, né? Ou quase todos nós, né? Vamos dizer assim. O único filho, né? Criança, que é o caso que a gente está vendo, que aconteceu agora há pouco, né? Lá no Sul. Então, são nossa. crianças. Então, quando fala de criança, mexe muito, né? Com todos nós. Então, assim, esse casal conseguiu assim um passo quântico, né? Na evolução dos dois. Depois de ter chegado no limite, né? Do máximo do ódio. No limite, porque eles já não tinham mais, o emagrecimento já estava extremo, tudo que eles comiam não estava absorvendo mais o organismo, sabe? Interessante. É. Aí o corpo físico ajudou, né? Nesse caso, o corpo físico ajudou reagindo à ação que estava sendo feita através do pensamento deles, né? Ajudou no sentido de chegar a esse termo, né? E uma avaliação médica dizer, se vocês não mudarem, né? A forma, isso vai desembocar no final desse corpo, né? Que é o que ia acontecer. Exato. E aí, possivelmente, poderia dar uma obsessão ali, iam se grudar tudo, né? Pelo ódio. Porque a atração é pelas duas pontas, né? Pelos dois opostos. A atração é ou pelo ódio ou pelo amor, é pelos dois. Só que o amor liberta, né? Sim. O amor liberta. Uhum. Legal. E aí, só para fechar, se os médicos são mal-sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Ainda nós vamos viver isso, né? Essa medicina voltada para a importância das emoções, do espírito. Obrigada. Para a gente trocar agora. Uhum. É interessante que a gente vê isso em salas quando você dialoga, né, com o dialogador. Alguns chamam de... Como que é? Doutrinador. Como? Doutrinador. Doutrinador. E aí você pergunta, né? Mas o mal não te cansou ainda, meu irmão? O mal não cansou? Né? E ele responde, mas eu quero vingança. Né? E você vê que está naquele sofrimento, naquele desgaste. Mas eu quero a vingança. A gente vê muito isso, né, em salas de atendimentos de desobsessão. Né? Ô, Magali? Adriano. É por causa do computador, eu não entendo muito disso. O computador é da Magali, é Adriana. Adriana. Eu vejo, o Adriano, as referências quando você faz a Leon Denis é um grande colaborador
da doutrina espírita no sentido de reiterar, né, esse fato, esse intercâmbio, né? E como a gente está fazendo parte de um grupo de estudos, que eu já mencionei aqui com vocês, a gente está fazendo o estudo da Memórias de um Suicida, né? E Leon Denis, que foi um dos mentores principais, e que preparou todo aquele trabalho maravilhoso para Dona Ivone Pereira começar a relatar. É tão rico, né? É tão rico de detalhes, né? Desse intercâmbio, que a gente não pode deixar de fazer os estudos da doutrina espírita sem passar por Leon Denis, né? O problema do sentido, da dor, do ser, e essa colaboração fundamental nesse livro, sobretudo, Memórias de um Suicida, que relata isso aí que você falou, né? E que a Joana nos brinda com essa literatura também através do Divaldo, como você disse, né? Tudo se interligando, tudo se conectando, tudo se complementando, as coerências de relatos, né? São riquíssimas, né? E a gente vai guardando as devidas proporções que cada um de nós tem, no sentido de é muita informação, mas que se a gente for diluindo passo a passo, por exemplo, se eu pegar uma tarefa por dia, né? Hoje eu vou me dedicar a não mais alimentar um sentimento que insiste em me perturbar. Vamos supor, a ansiedade, né? É tão provável que eu já estou fazendo isso como experiência já há algum tempo, né? Sobretudo depois que iniciei os estudos da série psicológica com as meninas da ABRAP, que não dá mais para a gente desconsiderar esses resultados, né? Os resultados, quando eles acontecem, hoje você foi muito legal, assim, no sentido de dar as diquinhas, assim, junto analisando cada parágrafo desse capítulo de hoje, no sentido de exercitar mesmo, né? Ansiedade, tá? Se eu estou reparando, se eu estou entendendo que o meu fisiológico, né, está alterado a partir do meu sentimento, de eu identificar um sentimento de ansiedade, e que eu posso, na medida em que eu me esforçar para brecar, antes que essa ansiedade perturbe as minhas células, o meu metabolismo, os meus batimentos cardíacos, o tom da minha voz, antes que comece a provocar dor física, uma dor de cabeça, uma dor no corpo. É fantástico isso, né? Então, a gente visualiza o que, no final das contas? A gente visualiza, a Joana, de uma certa forma, até termina cada capítulo assim, é uma questão de tempo, né? Da gente fazer esse link, né? com a exercício, não, identificar, lembra que eu falava assim, Edna? Presencialmente, né? Eu acabei desenvolvendo mentalmente, assim, uma fórmulazinha, né? Pensar, sentir, identificar o sentimento, e no momento que a gente identifica que não é bom, troca. O Divaldo fala isso, né? Troca por um bom. Identificou que não é bom? É ansiedade? Te dá taquicardia? Te deixa falando muita coisa ao mesmo tempo, enrolando a língua? Para. É muito legal isso. Isso é treino. Eu gostaria de contribuir também com o assunto. Treino.
Assim, eu queria falar da minha experiência pessoal, assim, da minha compreensão. Como é que foi essa coisa da compreensão do perdão? Uma vez eu estava estudando o Evangelho e era essa lição do perdão. Aí eu falava assim, gente, eu não consigo entender essa lição do perdão que Jesus fala, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Aí peguei um exemplo, falei, bom, então vamos fazer, faz o seguinte, faz de conta que eu tenho 3 filhos. Aí alguém vem na minha casa e mata meu filho. Aí eu faço um esforço enorme, então eu consigo perdoar essa pessoa. Aí essa pessoa vem e me mata meu outro filho, né? Aí, como que fica, né? Preciso perdoar de novo? Como eu vou ter essa capacidade de perdoar, né? Aí eu tinha um pouco de dificuldade de compreender essa lei do perdão, de você perdoar sempre, de perdoar sempre. Até que eu fui compreender através da compreensão da lei de causa e efeito, né? Quando a gente vai compreender a lei de causa e efeito, você vai compreender que se você teve um filho morto, é porque houve uma causa anterior. Aquilo é só o efeito, né, de uma causa anterior. Aí foi através da compreensão dessa lei da causa e efeito que eu fui compreender como que é possível a gente perdoar. Porque se eu compreender que esse meu filho foi morto por uma causa anterior, que eu posso ter provocado de alguma forma lá atrás, então eu deveria não julgar essa pessoa que tá matando meu filho, mas sim compreendendo que ele só foi um agente que está provocando um efeito de algo que eu já provoquei lá atrás. Que eu não tenho que amar essa pessoa, mas eu não tenho que direcionar o meu ódio para ele. A justiça dele um dia vai chegar. Deus vai dar a justiça para essa pessoa que está provocando essa causa agora, né? Porque isso também é uma nova causa, né? É uma causa para ele, mas esse filho essa dor que está me acontecendo agora é o efeito de uma causa que eu causei lá atrás. Então eu sou responsável pela minha própria dor. Então a lei do causa e efeito, ela vai falar isso. Você é responsável pela sua própria dor. Então se eu estou sentindo essa dor agora, é porque eu a provoquei lá atrás, né? E essa pessoa que está provocando essa dor para mim agora, ela sofrerá a causa dela um dia. Então, aí eu consegui compreender que por que eu não tenho que direcionar o meu ódio para essa pessoa. Ao contrário, eu preciso pedir perdão a Deus. Porque eu errei lá atrás. Se isso está acontecendo comigo agora, essa dor está chegando em mim, é minha. Se ela está chegando, é minha, né? Então, eu provoquei, eu causei de alguma forma. Eu não tenho consciência disso, não sei porquê, né? A gente não tem essa consciência. Mas quando a gente compreende o mecanismo da lei de causa e efeito, a gente vai compreender como que é possível você perdoar eternamente, como ele fala, perdoa uma vez, perdoa 77, ou seja, infinitamente você vai perdoar, né? Porque essa coisa do perdão é bastante difícil para a gente mesmo, né? Quando você tem um inimigo na sua frente. E aí praticar aquilo que Jesus fala, ama o inimigo, né? Como amar o inimigo? Aí ele também, a gente vai fazer essa compreensão. Você não vai ficar abraçadinha com o inimigo, dizendo que você ama ela, mas assim, é não direcionar o seu ódio para o inimigo, e sim tentar promover um bem para ele, né? Então, assim, se ele me fez algo mal, que foi o exemplo que a Adriana deu, a pessoa provocou um mal, matando o filho, mas eu consegui fazer o perdão e eu vou lá fazer um bem para ele, né? Então, assim, é aquela lição que Jesus fala, Jesus deixa essa lei, esse exercício, pagar o bem, o mal com o bem, né? Esse exemplo que a Adriana fez, essa pessoa, ela consegue fazer isso, né? Seguir essa lei de Jesus. E aí dá certo, porque o oposto não dá certo. O que dá certo é o que Jesus falou mesmo, é esse caminho, né? E quanto a essa questão de obsessão, eu penso assim, que a gente tem as obsessões individuais e as coletivas, né? A gente estuda arquétipo, essas coisas todas, né? Então, a gente tem essas obsessões de pessoa, que é uma pessoa mesmo, com quem eu tenho
desavença, né? Sei lá de quando que foi essa desavença, se foi dessa vida ou de outra, que às vezes é até dessa vida também, né? E tem as coletivas também, né? A gente vê muitas obsessões do grupo todo sofrendo, né? Eu penso que hoje nós estamos passando por uma fase assim. A gente percebe um movimento de depressão muito grande em muitas pessoas ao mesmo tempo. Parece que é uma obsessão coletiva mesmo, que chega, uma energia que chega para um grupo muito grande de pessoas, está chegando agora, né? E aí, eu entrei em contato alguns anos atrás com uma oração que chama Ho Oponopono. Não sei se quem conhece aí do grupo que conhece essa oração. Quando eu conheci essa oração, ela fez tanto sentido para mim, porque assim, ela fala exatamente disso. Não importa, você pode não ter consciência de que você errou, mas você sabe, você ter a consciência de que se alguma coisa está acontecendo errada, você também é responsável por aquilo, mesmo que você não saiba se foi diretamente ou indiretamente. Então, assim, a partir do momento que eu assumo que se algo está acontecendo errado, não importa o que, nem para quem, se é para mim, se é para o outro, e eu assumo que eu tenho alguma coisa a ver com aquilo, que eu também sou responsável por aquilo, porque nós somos um coletivo, então, eu sinto muito, me perdoe por isso. Eu te amo e gratidão. Então, assim, essas 4 frasezinhas, para mim, fez muito sentido. E quando a gente consegue aplicar ela no pensamento, ela é muito simples, muito rápida. Ela muda essa energia. Porque imagina assim, você tem uma pessoa que é seu inimigo, que você não sabe quem é, mas você fala para ela, olha, eu sinto muito por eu ter te feito alguma coisa. Me perdoe, eu te amo, e gratidão por você estar aqui, gratidão por você estar fazendo, estar aqui comigo. Qual é a pessoa que vai conseguir continuar te observando se você está sempre com isso no pensamento, né? Você está chegando para a pessoa está cheia de ódio de você, de raiva, mas você fala, eu sinto muito, me perdoe. Eu amo você, gratidão por você estar aí, gratidão por a gente estar nesse envolvimento. Né? Então, assim, aos poucos você vai libertando. Então, assim, é uma oraçãozinha muito simples, parece muito básica, mas ela tem um efeito muito poderoso nessa coisa da obsessão, sabe? Dessa coisa de libertar essa inimizade, esses enroscos que a gente tem nas relações pessoais, nas relações espirituais, né? Eu gosto muito do Ho Oponopono e recomendo quem puder praticar. E ela funciona também, como a Edna falou, você pode fazer ela como mantra, né? Você repetir 100 vezes, o pessoal tem gente que fala em 109 vezes, para quê? Porque ela vire um mantra mesmo. Porque às vezes você começa a fazer o Ho Oponopono para uma pessoa que você não gosta, você não consegue sentir aquilo, mas você começa a falar, uma hora, esse mantra, ele acaba acontecendo, porque o mantra tem esse poder, né? Você repete, uma hora ele vira sentimento. E o Ho Oponopono, ele faz isso também, quando você vai repetindo uma hora, aquilo como a energia acaba tem uma sendo forma, de verdade. produz uma forma, né? A energia. Produz uma forma. Só isso que eu queria contribuir. Porque, assim, o próprio Evangelho fala isso, né? Assim, se existe um conflito, você tem que pedir perdão, porque se tem um conflito, um dos dois errou, né? Não existe uma guerra só de uma pessoa só, né? Um dos dois errou. Então, alguém quem tem que tomar a iniciativa de falar, não quero continuar mais essa guerra, né? Sinto muito, me perdoa, pedir perdão, né? Que eu acho que é isso que ela fala nesse capítulo, né? Desse livro. Enquanto que essas obsessões nos atrapalha, nos incomoda, né? não deixa a gente seguir a vida da gente, não deixa, né? Você ser quem você é, porque sempre você tem que estar lutando por algo que às vezes não é nem claro para você. Tem obsessões que você sofre, que você nem sabe o que é, nem por quê, né? Vem em forma de pensamento disfuncional.
vem em forma de depressão, de energia que te paralisa, né? Vem uma energia que te paralisa, não deixa você fazer nada. Tudo isso pode ser obsessão. É. Como diz outro, o buraco é mais embaixo, né? Ai, Mas, assim, ao mesmo tempo que o buraco é mais embaixo, tem a receita. É que a gente sempre quer peitar o outro caminho, né? O outro caminho. Maria, é que a receita é uma coisa que nós estamos ainda... eu não posso nem falar que está engateando, acho que a gente ainda está como feto, né? A gente está tentando compreender, né? A gente não sabe ainda o que é amor, né? A gente está aprendendo. Então, assim, a receita, né, para a cura passa por esse grande sentimento que a gente ainda tentando saber como é que é isso, né? Mas assim, mas a gente dá conta de fazer gestos amorosos, por exemplo. Às vezes a gente não consegue amar o sentimento do amor, mas você pode fazer um gesto de benefício para aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa te faz uma coisa que não é legal, mas você ir lá e fazer algum benefício para ela, mesmo que não seja de coração, né? Fazer talvez uma oração, um pedido. Eu não consigo, mas meu anjo, ajuda fulano, né? Eu não consigo ajudar, mas alguém pode ajudar essa criatura, né? Então, assim, dá para fazer, eu acho que dá para fazer. Dá para fazer. E depois a gente sabendo de tudo isso, se não fizer, vai ficar feio para nós, né? Fica feio para nós. A essa altura do campeonato, a gente tem inimigo. Fazer dentro da possibilidade da gente, que a gente dá conta, né? Mas começar a fazer, né? Porque senão a gente não vai ter resultado nenhum também de nossa transformação, né? Nesse sentido. Na pior ou na melhor das hipóteses, hoje, com essa exposição, com essa explicação toda, a Joana também nos remete àquela velha máxima, né? O fundo do poço tem molas, né? Tem molas. A gente chega lá, se escafunda toda no lamaçal e tal, aí dá aquela igual o André Luiz, né? Ô, Fátima, eu lembrei agora de uma historinha que, se eu não souber contar de inteira, se vocês lembrarem, né? Não tem negócio que jogaram os cavalos, ele caiu num poço, negócio assim, aí começaram a jogar a terra para ver se afundava o cavalo, e quanto mais jogava a terra, mais o cavalo subia. Isso aí, isso aí. Não é? As metáforas estão aí espalhadas por todo lado, e aí vem Joana e fala diretamente, sem metáforas, né? Joana é direta, né? Não tem essa de metáfora. Ela veio para... Tem um termo que não está me vindo agora. Ela veio exatamente como traduzir sem mimimi, buf, direitinho, assim, como é que faz dando as fórmulas, né? As fórmulas básicas, para não sofrer, ou que sofre, que a gente já estuda aqui, sofre, mas sofre com dignidade. Então, pega esse sofrimento, porque fazer isso assim, de ficar pedindo perdão, se eu ainda não tenho essa evolução top, eu vou me sentir muito mal, eu vou me sentir péssima, eu vou me sentir falsa, vou me sentir... Mas se eu começar a fazer isso sem a pessoa até saber, igual você falou, né? Faça através de uma prece. Se aquela pessoa me incomoda, ou se eu sinto que algo está me incomodando, não sei o que é, e eu, enquanto espírita, estudiosa da doutrina, imagino que possa ser um amiguinho meu, obsessor, que está me obsediando, e eu a ele, porque a obsessão a gente estuda no Livro dos Médiuns, né? É de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, é de todo jeito, né? Então, pode ser que seja eu que esteja obsediando estou sempre sintonizando com ele, estou sempre me afinizando com ele,
Então, é afinidade? Então, que aí vem o Chico, que me pegue, então, fazendo esses momentos de meditação, me utilizando de mantras. Eu me utilizo de mantras, eu ouvi quando ela está dizendo de anjos de guarda. Nossa, anjo guardião, meu anjo guardião é tão requisitado por mim, vocês não têm noção. Às vezes eu me sinto até assim piegas, porque em todos os momentos, eu acho que eu estou assim, ficando alucinada pelo meu anjo guardião há mais de 30 anos, porque eu comecei a sentir paz, tranquilidade, de fato, um sentimento, uma emanação, uma energia boa quando eu sintonizo o meu anjo guardião. Ele me ajuda a me brecar. Não é ele quem me breca, né? Que a gente entende que é livre-arbítrio. Mas quando você está no processo assim, de identificação de que o caminho que você está indo não está bom, você está discutindo, você está conversando, está se exaltando, com família, com filho, com marido, com genro, com nora, enfim, com aluno, com diretor, com patrão, dá uma volta. Nossa, isso é fantástico, porque isso é instantâneo. É só a gente acionar, como a gente aprendeu hoje. Basta acionar. Stop. Você falou da Joana, que ela é clara, objetiva, mas assim, a gente sabe que na realidade a maioria dos centros espíritas tem dificuldade com a leitura com Joana, né? Infelizmente. E essa é a nossa proposta, né, da ABRAP. Já que a gente tem essa ciência que a gente, né, é a nossa ciência, e ela utiliza muito dessa ciência, então assim, a gente se propõe quando somos chamados, né, a expor, né, esse conteúdo da Joana, por conta que a maioria das pessoas tem dificuldade. Eu não sei, eu ainda não sei se é só porque ela tem um vocabulário mais rebuscado, né, ou se é porque ela trabalha de uma forma, da série psicológica, uma forma um pouco diferente, né, dos livros que a gente conhece, né, dos livros básicos e dos livros que a gente conhece, não sei, sabe? Eu ainda não sei. Eu só sei Olha, eu vou jogar um tipo de questionamento. Oi? Vou jogar ela não é dogmática. Não eu vou jogar um tipo de questionamento que talvez o Júlio possa nos ajudar a entender. O Júlio que está caladinho aí, mas eu vou provocar o Júlio agora com a seguinte reflexão. Eu acho que a Joana, ela ainda não é aceita nos centros, no meio da doutrina espírita no Brasil, porque é uma mulher. E como uma mulher, talvez seja esse o maior impedimento, fica assim, sem muita credibilidade, porque é uma menininha, é uma mocinha, é uma mulherzinha. Então, não existe esse esforço e nem essa identificação quando a gente entende que, fisiologicamente, os homens pensam diferentemente das mulheres, né? Isso aí é ciência, a neurologia, a neurolinguística, já vem demonstrando isso já há algum tempo, né? A questão dos timers de feminino e o masculino, eles são diferentes, né? E a Joana, ela é muito didática, né? E ela é repetitiva, mas ela não tem um estilo repetitivo. Como é que eu digo? Ela cansa muita gente, porque não foi, tá no mesmo lugar. E é isso que ela solicita via de regra. Perdoa, é o que a gente está vendo aqui. Perdoa, coloque bons sentimentos na sua cabeça, na sua vida, no seu cotidiano. Só depende de você, o que a gente viu aqui o tempo todo, e toda quinta-feira a gente vê. Só depende de você, não coloca nas mãos de ninguém. Está nas suas mãos. Então, essa coisa que a gente ainda traz milenarmente no nosso perispírito, esse nosso inconsciente, né, coletivo,
Ainda está muito lá na Igreja Católica de jogar para Deus. Ó, Deus, me ajuda, hein? Ó, Deus, ó, tu tá vendo, né, Deus? Ó, eu estou me esforçando, ó, tá vendo? Tá me provocando. Então, é muito mais fácil você delegar para o outro. E Joana quer que a gente entenda é que não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende do Gandhi, não depende do Maomé, não depende. Depende da gente. Hein, Júlio? Ei, Júlio, você tem alguma coisa para falar, Júlio? O Júlio está no meio só de mulheres aqui, o Edson estava aqui, mas saiu. Tá mudo, Júlio. Tá mudo. Aí. Então, vamos lá. Não é que o fato de ser a Joana de Ângeles, a mulher, a Franzina, a pequenininha, eu não vejo por esse lado, não. O meu enfoque é de outra natureza, é muito mais em relação a... adotou-se aqui no Brasil o espiritismo, a doutrina espírita, muito mais voltada para o aspecto religioso. E não é exatamente esse o caminho que a Joana persegue. Ela é muito mais ligada ao enfoque mais científico, mais, digamos assim, mais técnico, né? E isso esbarra em muita coisa daquilo que é a crença divina, né? De Deus, de Jesus, e que tudo depende deles, e que Deus provê, e que Jesus ampara, que Jesus encaminha. E não é bem por aí que a Joana caminha, né? Ela diz assim, Deus, tudo bem, Jesus, tudo bem, mas o cerne da questão é você. Você que é o problema, não é Jesus, não é Deus, você que é o problema. E você precisa se achar, você precisa se dar de cara assim com você mesmo e entender e perceber que existem determinadas situações e condições em que as situações estão colocadas, né? A solução também está colocada. E cabe a você dar uma peneirada aí e ver o que sobra para você. Porque os outros estão também junto conosco nessa caminhada, porque nós temos assim muita relação entre nós mesmos, né? E aí esse tema, né, esse assunto chamado de desobsessão, obsessão e desobsessão, eu sempre coloquei isso daí de uma outra forma. Eu não vejo o obsessor como um grande problema. Eu vejo o obsessor como uma grande solução. Por quê? Porque é ele que aponta o seu problema, é ele que te mostra o problema, é ele que te cutuca onde você precisa. E ele te amarra, dizendo: você não sai daqui enquanto você não enxergar o seu problema. Eu não vou te soltar, eu não vou te deixar. Por quê? Porque nós criamos um vínculo e esse vínculo ele vai permanecer enquanto a gente não resolver o nosso problema. Então, ele é parte da solução e a gente precisa entender como isso. Então, dentro desse emaranhado de coisas, né, em que tem diversas formas de obsessão, tem a simples, tem isso, tem aquilo, isso daí nada mais é do que a cada vez que você insiste em manutenção do seu problema, o nó se aperta. E nós precisamos exatamente desatar o nó. Como é que a gente desata o nó? É buscando a sua parte mais fácil, né, de você soltar aquela coisa. E como é que é a parte mais fácil? Onde é que está essa parte mais fácil? É exatamente o amor, é exatamente a relação, esse seu comportamento. Isso é a parte mais fácil e a gente não consegue enxergar isso. Quer colocar a culpa no outro. Porque ele está me obsidiando. Porque ele está me provocando. Ele está me cutucando. E se ele fizer, eu vou fazer também. Isso faz parte, isso mostra o nosso nível de inferioridade espiritual. E a gente precisa estar prestando atenção nisso. Por quê? Isso vai fazer parte do nosso dia a dia o tempo todo. Enquanto a gente não tiver com esses nossos pares, né,
esse caminhar mais tranquilo, mais ameno, mais regado à bondade, à amorosidade. E eles fazem parte dessa caminhada. Eles não são seres extraterrenos que aparecem de vez em quando só para pisar no nosso pescoço. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E, inclusive, o seguinte, Jesus, né, e os nossos amigos da espiritualidade, eles sempre nos disseram que Deus permite que ocorra, que exista a obsessão. Para quê? Deus é tão ruim assim que você vai lá e pisa no pescoço dele, vai lá e amassa a cabeça dele. Não, ele fala, vai lá e chama a atenção dele. Mas só que a gente não vê por esse lado. A gente vê pelo lado do nosso sofrimento, da pancadaria que a gente recebe, das chicotadas que a gente leva, e que dói, dói. E você não para de reclamar. Da vitimização. Você não vai buscar a solução. Hã? Da vitimização, né? Sim, sim, isso faz parte da gente, né? Essa vitimização, isso faz parte da gente. E a gente precisa exatamente fugir disso. A gente precisa achar a porta, né, que vai levar a verdadeira saída, e não a um outro problema. Então, quanto mais eu fizer, pior fica. Aí vem o troco. E pior, né? O obsessor, linha geral, né? Nós como encarnados e ele como desencarnado, a gente não está vendo o cidadão, a gente não está vendo a pessoa. E ele tem toda e ampla liberdade para fazer com a gente gato e sapato. Quando nós estamos aqui no mesmo ambiente, todo mundo encarnado, aí a gente identifica o outro, aquele ali é meu inimigo. Por que ele é seu inimigo? Por quê? Qual é a razão? Qual é o motivo dessa inimizade? Né? A gente não vai atrás, prioritariamente a gente quer se afastar dele. Por quê? Porque é o inimigo, vira as costas e vai embora. A mesma coisa é na espiritualidade. Nós dois, como desencarnados, e às vezes não dois, né? Tem vários, né? Como desencarnados, nós estamos tete a tete, não tem mistério, não tem mistura, não tem. Está um olhando o olho do outro. Então, a gente tem que pegar aquele negócio de frente e sair em busca de uma solução, que às vezes na espiritualidade, como desencarnado, ela não existe, a solução não está lá, a solução está aqui. Aí vem os dois, ou então vem um aqui, fica o outro lá, e para que são as tentativas, né, para que a gente desperte e busque a solução das nossas melhorias, dos nossos aperfeiçoamentos, da identificação dos nossos defeitos, das nossas falhas, para a gente poder buscar a solução. A reforma íntima é exatamente isso. E o obsessor vem exatamente para nos ajudar nesse processo de reforma íntima, da mudança de comportamento. Nós temos que amar? Sim, então vai em busca disso. Mas não amar aquele que é o bonzinho, que você gosta, que você ama, que você... Não, aquele outro, né, que te incomoda. Vai lá ajudar ele também, porque ele vai te ajudar. Na medida em que ele perceber que você é a solução para ele, e que está ajudando a ele, ele vai olhar e vai repensar o seu posicionamento. E ele vai aqui e fala assim, não, então tudo bem, vamos criar um ambiente de paz aqui e vamos um ajudar o outro. Agora, nós ainda somos reticentes na identificação das nossas soluções. A gente dificilmente, ou raramente, ou então é assim, muito complicado a gente identificar a solução. Né? Aí é mais fácil a gente terceirizar a questão. Ok, gente, já são 7h30, né? Obrigada. A Fátima, eu estava quieto, né? Fátima, todas as falas foram produtivas, pelo menos para mim, assim que eu avalio, né? E, Fátima, está com você agora o momento da prece. Eu vou parar a gravação, tá? Boa noite para todos e para todos que vão nos ver depois, né?